Capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Tiago. Comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Neste capítulo, Tiago argumenta contra o favoritismo e a fala da necessidade das boas obras. Ele apresenta 3 princípios de fé. Primeiro, o compromisso é uma parte essencial da fé. Você não pode ser um cristão simplesmente afirmando as doutrinas corretas ou concordando com os fatos bíblicos. Você deve comprometer a sua mente e o seu coração com Cristo. 2. As ações corretas são os subprodutos naturais da verdadeira fé. Um cristão genuíno terá uma vida mudada. 3. Fé sem boas obras não faz qualquer bem a ninguém. É inútil. Os ensinos de Tiago são coerentes com o ensino de Paulo de que recebemos a salvação somente pela fé. Paulo enfatiza o propósito da fé, trazer a salvação. Tiago enfatiza os resultados da fé, uma vida transformada. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Tiago condena os atos de favoritismo. Frequentemente, tratamos melhor uma pessoa bem vestida e de aparência impressionante do que alguém que parece maltrapilho. Fazemos isto porque preferimos nos identificar com as pessoas bem-sucedidas do que com aquelas que são aparentemente fracassadas. A ironia, como Tiago nos lembra, é que os supostos vencedores podem ter conquistado seu estilo de vida impressionante às nossas custas. Além disso, muitos ricos consideram difícil identificar-se com o Senhor Jesus, que veio como um humilde servo. Você fica facilmente deslumbrado pela posição social, riqueza ou fama? Você é parcial com o ter enquanto ignora o não ter? Saiba que é pecado tal atitude. Deus considera todas as pessoas como iguais e demonstra seu favor pelos mais necessitados, como os pobres e os incapacitados, e por todos aqueles que o buscam. Devemos seguir o seu exemplo. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas.
Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: Este é o melhor lugar, sentem-se aqui. Mas dizem ao pobre: Fique de pé, ou sente aí no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Por que é errado julgar uma pessoa por sua condição econômica? A riqueza pode indicar inteligência, decisões sábias e trabalho árduo. Por outro lado, pode apenas significar que uma pessoa teve a felicidade de nascer em uma família rica, ou pode ser sinal de cobiça, desonestidade ou egoísmo. Honrar alguém só porque ele ou ela se veste bem é considerar a aparência como algo mais importante do que o caráter. Às vezes fazemos isso porque 1. A pobreza nos incomoda. Não queremos enfrentar as nossas responsabilidades para com aqueles que têm menos do que nós. 2. Queremos ser ricos também e esperamos usar a pessoa rica como um meio para tal fim. 3. Queremos que a pessoa rica venha juntar-se à nossa igreja e que ajude a sustentá-la financeiramente. Todos esses motivos são egoístas, originando-se da visão de que somos superiores às pessoas pobres. Se dissermos que Cristo é o nosso Senhor, então devemos viver como Ele exige, não mostrando qualquer favoritismo e amando todas as pessoas, não importando se são ricas ou pobres. Somos frequentemente parciais com os ricos, porque assumimos erroneamente que a riqueza é um sinal da bênção e aprovação de Deus. Mas Deus não nos promete recompensas terrenas ou riquezas. Na verdade, Cristo nos chama para estarmos prontos para sofrer por Ele e desistir de tudo a fim de alcançarmos a vida eterna. Se formos fiéis em nossa vida presente, teremos riquezas inefáveis na eternidade. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Quando Tiago fala sobre os pobres, está se referindo àqueles que não têm nenhum dinheiro e também àqueles cujos valores simples são menosprezados por muitos de nossa sociedade abundante. Talvez as pessoas pobres prefiram servir a administrar. Talvez prefiram as relações humanas à segurança financeira ou a paz ao poder. Isso não significa que os pobres irão automaticamente para o céu e os ricos para o inferno. As pessoas pobres, porém, são normalmente mais cientes de sua impotência. Deste modo, é frequentemente mais fácil reconhecerem sua necessidade de salvação. Uma das maiores barreiras para a salvação dos ricos é o orgulho. Para os pobres, a amargura pode frequentemente obstruir o caminho para a aceitação da salvação. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. A lei real é a lei de nosso grande Rei Jesus Cristo, que disse: o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esta lei, originalmente resumida em Levítico 19:18, é a base para todas as leis em relação a como as pessoas deveriam se relacionar uma com as outras. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês
tratam as pessoas pela aparência estão pecando e a lei os condena como culpados. Devemos tratar todas as pessoas como gostaríamos de ser tratados. Não devemos ignorar os ricos, porque assim estaríamos retendo nosso amor, mas não devemos favorecê-los pelo que eles podem fazer por nós, enquanto ignoramos os pobres que aparentemente podem nos oferecer tão pouco. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Os cristãos não devem usar este versículo para justificar o pecado. Não ousemos dizer, já que não posso manter todas as exigências de Deus, por que então tentar? Tiago nos lembra que se transgredirmos uma só lei, nos tornamos pecadores. Não podemos decidir manter uma parte da lei de Deus e ignorar o restante dela. Não se pode infringir a lei só um pouco. Aqueles que infringi-la precisará de Cristo para pagar por seu pecado. Examine-se a si mesmo, não as outras pessoas em relação aos padrões de Deus. Peça o perdão nas questões em que isso for necessário, e então renove seu esforço para colocar sua fé em prática. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Como cristãos, somos salvos pelo dom gratuito de Deus, a graça, através da fé, e não por guardarmos a lei de Moisés. Mas como cristãos também é exigido que obedecemos a Cristo. O apóstolo Paulo ensinou que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal, 2 Coríntios 5:10. A graça de Deus não cancela o nosso dever de obedecê-lo. Ela dá à nossa obediência uma nova base. A lei não é mais um conjunto exterior de regra, mas é a lei da liberdade, uma lei que cumprimos alegre e voluntariamente, por amarmos a Deus e termos o poder de seu Espírito Santo. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Somente Deus, em sua misericórdia, pode perdoar nossos pecados. Não podemos receber o perdão como um pagamento por perdoarmos os outros. Mas quando retemos o perdão dos outros, depois de termos recebido de Deus, mostramos que não entendemos ou não apreciamos a misericórdia de Deus a nosso favor. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Quando alguém reivindica ter fé, o que ele ou ela podem ter é um consentimento intelectual, uma concordância com um conjunto de ensinos cristãos, o que, como tal, seria uma fé incompleta. A verdadeira fé transforma nossa conduta, como também nossos pensamentos. Se as nossas vidas permanecem inalteradas, estaremos demonstrando que não cremos verdadeiramente nas verdades em que reivindicamos crer. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se você não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações,
é coisa morta. Não recebemos a nossa salvação como um pagamento por servirmos e obedecermos a Deus, mas tais ações mostram que o nosso compromisso com Deus é real. Nosso serviço dedicado não é um substituto, mas uma evidência de nossa fé em Cristo. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. À primeira vista, este versículo pode parecer contradizer Romanos 3, 28. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Uma investigação mais profunda, porém, mostra que os ensinos de Tiago e Paulo não estão em conflito. Enquanto é verdade que as nossas boas obras jamais podem nos trazer a salvação como pagamento, a verdadeira fé sempre resulta em uma vida transformada e em boas obras. Paulo está falando contra aqueles que tentam ser salvos pelas obras e não pela verdadeira fé. Tiago está falando contra aqueles que confundem a mera concordância intelectual com a verdadeira fé. Afinal, até mesmo os demônios sabem quem é Jesus, mas não o obedecem espontaneamente. A verdadeira fé envolve um compromisso de todo o nosso ser com Deus. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram junto por meio de suas ações. A sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim, vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Tiago diz que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas completando-se mutuamente. Não devemos concluir que a verdade seja uma mescla dessas duas declarações. A verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não nos justificam. A fé nos traz a salvação. A obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espias israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Raabe vivia em Jericó, uma cidade que os israelitas conquistaram quando entraram na Terra Prometida. Quando os espias de Israel vieram para a cidade, ela os escondeu e os ajudou a fugir. Desse modo, ela demonstrou ter fé no propósito de Deus para Israel. Como resultado, ela e sua família foram salvas quando a cidade foi destruída. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta.